Olá, o Jornalismo na Rede de hoje recebe ela, que é jornalista há 18 anos e especificamente na área política há 17 anos. Ela que apresenta um programa de segunda a sexta na Rádio CBN e também tem um blog e é repórter no jornal O Popular. Eu converso com ela, Fabiana Pustinelli. Bem-vinda, Fabiana. Olá, obrigada. Oi, Thiago. Oi, pessoal. Então, hoje a gente vai falar sobre jornalismo político e especificamente nas redes sociais, porque a Fabiana, para quem não sabe, ela utiliza das suas redes sociais, principalmente o Twitter, né, o Twitter e o Facebook, para fazer algumas críticas, assim, um pouco mais irônicas do que em relação ao jornal, por exemplo, que ela não tem tanta abertura assim, né, Fabiana? Então, a gente vai entrar nesse assunto e aí eu começo dizendo, o Twitter é a sua rede social com maior visibilidade, né, com maior público, que você interage mais. Por que o Twitter e como fazer esse jornalismo político nas redes sociais? Então, o Twitter eu entrei em 2009 ele tinha uma cara ali de diário, né, das pessoas, um mini diário sobre a vida das pessoas. E eu entrei e falei, gente, minha vida não tem muita coisa para falar, né, até que ponto as pessoas vão se interessar por isso? E eu comecei a experimentar, usar detalhes das coberturas que eu fazia. Ia muito para a rua, né, cobria governo estadual, então ia para eventos no Palácio, ia fazer essas coberturas e comecei a postar bastidores, detalhes, alguma informação que alguém deu, e muita coisa que às vezes não iam para o impresso, não iam para o jornal, porque não tem espaço para tudo isso, ou não tem... são detalhes mesmo, tipo pequenas notas, né? E aí eu acho que se encaixou muito no perfil do Twitter e as pessoas começaram a seguir, começaram a se interessar e foi muito rápido. O pessoal, de repente, começou a crescer muito o número de seguidores. Eu falei, nossa, que bacana, o pessoal está gostando de ler sobre política numa rede social que, em tese, era só para falar da sua vida. Então, eu fui experimentando isso e foi tendo essa aceitação. E no ano seguinte já foi eleição, né, de 2010, e aí o interesse é maior ainda, as pessoas gostam de acompanhar. E aí comecei a fazer isso e praticamente todos os dias nas coberturas que eu fazia, eu contava alguma coisa, algum bastidor, algum detalhe a respeito da cobertura, e isso foi crescendo. Então, hoje, eu gosto muito do Twitter, eu faço também, eu faço postagens no Facebook, faço cobertura, mas eu acho que a dinâmica do Twitter tem mais a ver com essa pegada, assim, de contar o dia a dia, contar bastidores, muito para divulgar as matérias que a gente faz também, né, coloco os links das matérias. E aí isso foi crescendo de uma forma até muito surpreendente para mim, lá no início. E aí hoje eu trabalho muito diretamente com isso. E aí as redes sociais te dão tanto a possibilidade de você colocar o dia a dia da cobertura, como também fazer alguns comentários, né? Fazer algumas críticas e ir um pouco além do que você faz no impresso ou que você faz no digital, no jornal. É justamente isso que eu queria entrar nesse ponto, já ia te perguntar. Como que você diferencia? Porque no jornal você tem uma linguagem, você tem uma linha editorial e nas redes sociais você tem a sua liberdade de dizer o que pensa, né, digamos assim, né? Então, como que você diferencia, como que você pondera isso para não extrapolar, para também não ser uma coisa exagerada? Como que você faz? Então, eu sempre falo que nas redes sociais a gente é jornalista do mesmo jeito. Então, a gente tem que ter responsabilidade, tem que ter ética, tem que ter cuidado com a apuração, né? Não pode embarcar nas coisas que você recebe e tudo. Então, você tem que ter o mesmo cuidado. Como eu sou repórter de política, as minhas matérias são mais descritivas, né? Não tem tanta análise, não tem tanta opinião. Na CBN eu já eu já tenho uma coluna diária que tem análise e que tem opinião, então é mais ou menos parecido ali com o que eu falo no Twitter e nas redes sociais. Só que também às vezes não tem tanto espaço, né, porque o período é curto, não tem tanto para falar de vários assuntos. Então na rede social é mais solto nesse sentido, assim, de você poder comentar mais assuntos, né, poder detalhar às vezes uma opinião ou uma análise que você recebeu e eu tinha uma coluna política no jornal que era de opinião, que era de análise, então era mais voltada para isso. Agora eu sou só repórter e tenho um blog, mas todos são voltados para isso, para conteúdo de reportagem, não é de opinião e de análise, não é tão aprofundado assim. Então, assim, a linguagem não muda tanto, mas muda nesse aspecto, assim, de você dar mais opinião, de poder escrever mais detalhes a respeito do que você está pensando daquele assunto, ou às vezes que você apurou, né, algum bastidor ou alguma informação mais aprofundada que tem mais espaço para falar. E existe um risco, porque você
está expondo a sua imagem ali, né? A sua imagem está em jogo. Então, existe um risco de você, por exemplo, publicar algo e como que é o recebimento, a recepção de críticas, por exemplo, ou de opiniões divergentes, até mesmo de pessoas que são desrespeitosas nas redes sociais. Como que você lida com isso? Tem muita crítica, tem muito ataque. Eu sempre falo assim, e nos últimos anos isso tem se intensificado, as pessoas estão nas redes sociais com um clima, né, de muita polarização, de muito ódio, de partir para o ataque, e às vezes não para ponderar, para fazer uma reflexão, para discutir, fazer um debate saudável. Então a gente é alvo de muita crítica, mas eu tenho um perfil assim, eu gosto de responder todo mundo, eu gosto dessa interação com as pessoas, então... E quando você tem a informação bem apurada, sabe? Quando você busca se cercar a respeito das informações, você não fala da boca para fora, você não fala de forma assim aleatória. Quando você apura as coisas e tem a informação, é mais fácil você estabelecer um diálogo e puxar a pessoa, chamar a pessoa para ela repensar o que ela está escrevendo ou o ataque que ela está fazendo. Então, eu gosto desse debate, mesmo com os ataques. Em ano eleitoral isso se intensifica muito, né? Muito forte, né? Tem essa militância digital e tem essas coisas, mas eu gosto sempre de chamar para o debate, de chamar para uma reflexão e apresentar argumento. Acho que quando você apresenta argumento e um equilíbrio, é mais fácil esse diálogo. Não é tão difícil. Recentemente, a Fabiana também faz muitos posts em relação a políticos, né? Justamente por causa da área, né? Que exige isso, e aí você recebeu alguns processos em relação ao que você publicou no seu Twitter e também anteriormente no próprio Popular, né, no próprio jornal. Então, como que foi isso? O que você considera em relação a essas críticas que você faz, né, porque é um lugar público, você está ali expondo a sua opinião, como que você reagiu a isso? Então, nesses 17 anos que eu tenho de jornalismo político, eu sofri 2 interpelações judiciais. Não chega a ser um processo, a interpelação funciona o seguinte, a pessoa te chama a dar esclarecimentos a respeito do que você escreveu ou a respeito do que você postou. E a partir da sua resposta, ela decide se entra com uma ação ou não. Então foram 2 interpelações, uma por 2 artigos, colunas de análise de opinião política que eu escrevi no jornal, do ex-governador Marconi Perillo, e uma do deputado Amaury Ribeiro, que foi uma postagem que eu fiz no Twitter sobre algo que ele tinha falado numa entrevista, a interpretação que eu dei a respeito daquilo, e fiz uma crítica. Nos 2 casos houve arquivamento das interpelações, eu não respondi a nenhum dos 2, e eu enxergo muito como tentativa de intimidação. Não é algo embasado juridicamente, tecnicamente, e é mais tentativa de fazer você não falar determinada coisa, ou de te forçar a evitar falar. E aí eu encaro isso de uma forma com muita naturalidade, acho normal isso, não me afeta. E assim, eu tive o respaldo do jornal no sentido de me orientar juridicamente a respeito do que eu deveria fazer. E sou muito resistente a qualquer tentativa de intimidação. Sabe, tentar me intimidar não vai funcionar. Eu vou continuar falando o que eu acho correto, vou continuar opinando se tiver que fazer artigo. No caso do ex-governador Marconi Perillo, por exemplo, foi um debate que estava acontecendo em nível nacional por conta do caso Cachoeira. Teve vários artigos de vários colunistas no país inteiro que não sofreram interpelação judicial, então você vê que era uma tentativa de pressionar. E aí isso cabe ao jornalista ser forte, ser resistente em relação a isso, sabe? Encarar com serenidade, como eu sempre falei, assim, quando você tem informação, quando você se cercou ali da apuração e tem dados e tem embasamento, pode entrar com processo, pode fazer o que for, que você vai continuar sendo firme naquilo que você escreveu. Em questão, você falou da apuração, como que é possível um jornalista, né, ser jornalista nas redes sociais? Existe também esse processo de apuração? Ou você pega, por exemplo, uma notícia e aí transforma isso em opinião? Como que funciona esse processo? É possível ser jornalista nas redes sociais? Acho que acho que é importante que a gente seja jornalista nas redes sociais. Sabe, é claro que você posta muita coisa de jornais de fora, você posta opinião, você posta uma coisa muito variada, mas é importante, antes de você postar, você se certificar primeiro que não é uma informação falsa, né, que tem embasamento naquilo. Então, essa responsabilidade, esse compromisso com a apuração,
e com a ética e de ouvir todos os lados, eu acho que isso é fundamental sempre, em qualquer postagem que você faz em redes sociais. Assim, se você se dispõe a usar aquilo como um instrumento de trabalho, né, se dedica, eu, por exemplo, dedico as minhas redes a isso, a coberturas, então você tem essa obrigação de ser jornalista também nas redes sociais e ter responsabilidade com o que você está postando, sabe? De apurar, ter o mínimo de apuração antes para saber que você não está falando nenhuma bobagem ali. Jornalismo político, as pessoas têm interesse grande em saber dos assuntos, o que está acontecendo, tanto regionalmente como no âmbito nacional, ou é só uma coisa que fica ali passando nas redes sociais, que você discute aí, uma pessoa talvez não saiba da informação correta, né, do que se passa? Como que funciona isso? Eu acho que existe um interesse grande, assim, como eu falei, a resposta que eu tive no Twitter lá no início, eu acho que já indica isso, assim, que as pessoas tinham interesse de ler jornalismo político local, né, com o tanto de seguidores que eu ganhei em tão pouco tempo. As pessoas, eu acho que isso mostrou que as pessoas tinham interesse. Acho que em nível nacional hoje as pessoas têm mais interesse. A gente tem um problema grave que é essa disseminação de informação falsa, né? Esse problema, a rapidez com que as notícias, com as informações falsas são divulgadas e ganham espaço e as pessoas acreditam. Mas eu acho também que há um interesse sim no jornalismo profissional, na apuração, em saber, e isso é um processo, né? As pessoas precisam se conscientizar de que não pode acreditar em qualquer coisa que recebe no WhatsApp e que elas têm que valorizar jornalismo profissional, apuração, é algo que é lento, mas eu acho que a gente caminha para isso, para as pessoas entenderem a importância de saber que tem algum profissional ali que tem responsabilidade com as informações, que apurou, que sabe a fonte. Eu acho que esse é um processo, a gente ainda chega lá. Tá meio difícil acreditar, mas a gente chega lá. Você falou de fake news, né? A gente pode até entrar nessa questão. Como que é para você nas redes sociais? A gente sabe que redes sociais é um mar aberto de fake news hoje em dia, né, nesse período que a gente está vivendo. Como que é para você fazer essa mediação para as pessoas realmente acreditarem ou desacreditarem em algo que não é verdade, né? Porque às vezes uma notícia falsa acaba repercutindo mais do que uma que seria verídica. Então, como que é para você ponderar essas fake news, né, trazendo a credibilidade jornalística nas redes sociais? A gente, inclusive, é muito cobrado por informação falsa, que todo mundo está acreditando e fala, porque o jornal não deu, porque você não comentou sobre isso. Então, assim, tem muita cobrança no sentido de, você tinha que ter dado uma informação, aí você vai ver a informação é falsa. Aí você tem que esclarecer, eu só não dei informação porque a informação não é correta, não é isso que aconteceu, eu apurei e tudo. Especialmente em ano eleitoral, isso ganha uma força muito grande, assim, é muito boato. Esses boatos sempre existiram em período eleitoral, só que com o WhatsApp, né, com essa rapidez de disseminação de informação, isso se intensifica. E aí você é cobrado por isso, então você tem que dedicar grande parte do seu tempo ali de trabalho para desmentir algumas informações, sabe? Ou para checar, para apurar. Tem muito vídeo, muita montagem, muita foto, enfim. E aí você tem que dedicar um tempo para esclarecer isso e tem que dedicar, de outro lado, um tempo também para apurar as outras coisas, informação aprofundada e tudo. Então, nas redes sociais a gente recebe muita coisa, muita informação falsa e aí, claro, aí cabe o nosso trabalho de jornalista, de checagem, de apuração, de esclarecimento, e de outro a gente também tem que lidar com essas cobranças de pessoas que acreditam naquilo e falam, vocês não deram, vocês não tiveram coragem de dar, né? O jornal foi covarde, o jornal está comprado, e isso também tudo você tem que esclarecer. E levar, como você falou, né, que tem a questão do jornal e também da sua imagem, né? As pessoas vinculam a sua imagem ao veículo que você trabalha, aos veículos que você trabalha, ou eles sabem separar, fala, não, aqui agora a Fabiana está falando, trazendo sua opinião, e aqui no jornal. Não, dificilmente separam, né? Tem uma ligação forte, assim, tem até uma coisa, alguns jornais que tentaram impor manuais de postura em redes sociais falando com essa preocupação, olha, você representa o jornal ali, não é só você, não é só uma questão pessoal. É uma linha ali muito difícil, é muito delicado você estabelecer isso, assim. Eu acho que muito das minhas redes sociais são o meu perfil, o meu estilo e que não tem necessariamente a ver com o jornal, com a linha editorial do jornal, tanto é que eu posto coisas que são fora
do jornal. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que muitos dos seguidores ou muitas das pessoas interessadas em me acompanhar também fazem essa ligação entre mim e o jornal. Isso é inevitável, né? Não é uma coisa, se amanhã eu sair do jornal e eu posso ir para outro jornal, eles vão deixar de ter a ligação, falar, não, é só a Fabiana, não é o Popular, não é a CBN. Eu acho que tem essa identificação, claro, e eu registro, né, em todas as minhas redes, os locais onde eu trabalho, o que eu faço. Mas é uma linha difícil ali de identificar, de separar. Assim, até que ponto as pessoas me seguem porque querem saber o que a Fabiana está pensando, ou até que ponto tem uma ligação com o jornal e eles vão me cobrar por isso, ou eles vão me relacionar a isso, sabe? É difícil de conseguir identificar o que é ali. Mas eu acho que sim, a maioria das pessoas te identifica com o veículo, assim. Já leva a imagem. E cobra. Eu recebo cobrança praticamente todos os dias, assim, por que o jornal não deu tal coisa? E assim, eu sou repórter, eu sou uma repórter de política, eu não sou editora-chefe do jornal, então, mas mesmo assim as pessoas me mandam assim, porque o jornal tinha que ter dado, ou o jornal deixou de dar, ou o jornal tem que aprofundar mais, né? Então as pessoas fazem essa cobrança de acordo com o veículo que você trabalha também. Fabiana, o papo está ótimo, mas o nosso tempo também, a gente tem um tempo aqui corrido também, né, para você. Agradecemos aqui a participação da Fabiana no nosso programa de hoje, falando sobre jornalismo político, especificamente nas redes sociais, né, que é o que está bombando hoje em dia. Então agradeço a você, Fabiana, por estar aqui conosco e a gente se vê no próximo programa. Até mais. Obrigada pelo convite, sucesso para vocês. Até mais.